Se existisse um único hábito financeiro, capaz de mudar para sempre a forma como você ganha, guarda e multiplica dinheiro, você teria coragem de aplicá-lo? E se eu te dissesse que esse hábito existe há mais de 6.000 anos e atravessou impérios, guerras, crises, governos, civilizações inteiras e continua funcionando hoje, para qualquer pessoa que decida praticá-lo? Hoje nós vamos dissecar a regra dos 10%, ensinada no clássico O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro que transformou pessoas comuns em pessoas prósperas por décadas, e que continua fazendo isso até agora. Mas antes de revelar como essa regra funciona, e principalmente por que ela funciona mesmo, quando tudo parece conspirar contra, eu quero que você imagine uma cena. Você acorda amanhã de manhã, abre sua conta bancária e pela primeira vez na vida, percebe que ela está crescendo. Não porque você ganhou mais, não porque você teve sorte, não porque surgiu uma oportunidade milagrosa, mas porque você finalmente aprendeu a construir riqueza como os antigos mestres da Babilônia construíam, de forma simples, constante e inevitável. No livro Arcade, o homem mais rico da cidade, revela que sua fortuna começou com uma única decisão. Não foi um golpe de sorte, nem uma herança, nem um grande negócio. Foi um gesto cotidiano, pequeno, repetido, mas poderoso. Ele conta que seu mestre, Algamish, olhou nos olhos dele e disse: "A riqueza começa quando você guarda para si uma parte de tudo o que ganha." E não era uma metáfora, não era filosofia, não era teoria financeira complexa. Era uma regra prática, direta e simples, que até uma criança conseguiria aplicar. Mas ainda assim, quase ninguém aplica. E é justamente por isso que, mesmo vivendo no século mais rico da história humana, tanta gente continua presa no ciclo do trabalhar, pagar contas, sobreviver e recomeçar tudo de novo no mês seguinte. Hoje você vai aprender por que essa regra funciona, como aplicá-la mesmo ganhando pouco, como ela protege você contra dívidas e como ela se transforma na base de toda a riqueza duradoura, seja para montar seu negócio, investir, construir uma reserva ou mudar completamente seu padrão de vida. E o mais importante, vamos traduzir o que Arcade ensinou para uma linguagem simples, emocional, aplicável, exatamente como quem quer ajudar você a destravar sua vida financeira de uma vez por todas. Respira fundo, porque se você entender realmente o que vai ouvir aqui hoje, este pode ser o dia em que você começa a enriquecer de verdade. Antes de entrarmos profundamente na regra dos 10%, deixa eu falar diretamente com você mesmo, que está aí ouvindo este vídeo talvez cansado, talvez preocupado, talvez pensando: será que um dia eu vou conseguir sair dessa vida apertada? Este vídeo é para você que trabalha, e mesmo assim sente que o dinheiro escapa como água entre os dedos. É para você que olha para as contas do mês e sente aquele aperto no peito, aquela sensação de que nunca vai sobrar nada para construir um futuro melhor. É para você que já tentou mudar, já tentou economizar, já tentou controlar gastos, mas sempre aparece uma emergência, um imprevisto, uma despesa nova que destrói todo o seu planejamento. Esse conteúdo é para você, que merece prosperar, mas talvez nunca tenha sido ensinado como prosperar. E é justamente por isso que a regra dos 10% é tão poderosa. Porque ela não depende do mundo lá fora, da economia, do governo, do salário, do patrão, da sorte. Ela depende só de você. E quando você descobre que existe algo simples, real e totalmente aplicável capaz de te tirar do ciclo da escassez, seu coração se acende. No livro, quando Algamish diz a Arcade que tudo aquilo que você ganha, uma parte pertence a você, não é para culpar, nem para exigir, nem para impor uma disciplina militar. É para libertar. É para mostrar que existe um caminho. E esse caminho começa hoje, começa pequeno, começa no íntimo, mas cresce como uma árvore que ninguém mais consegue derrubar. E já que você está aqui buscando conhecimento, direção e clareza,
deixa eu te pedir algo com carinho. Se este conteúdo te ajudar a mudar sua relação com o dinheiro, considere se inscrever no canal. Aqui você aprende, passo a passo, a transformar conhecimento em lucro e finalmente construir a vida financeira que sempre desejou. Agora, respira fundo e vem comigo, porque a partir deste momento, nós vamos entrar na essência da regra milenar que fez Arcade, um simples escriba sem perspectiva, se transformar no homem mais rico de toda a Babilônia. E mais do que isso, vamos ver como essa exata mesma regra pode, sim, fazer você prosperar no século XXI. Mesmo começando pequeno, mesmo começando do zero, mesmo ganhando pouco. A partir daqui, você não está mais apenas ouvindo um vídeo. Você está aprendendo um método milenar, testado, provado, validado e totalmente disponível para você. Vamos para o próximo bloco, onde começamos o desenvolvimento profundo, quase uma leitura comentada, para destravar de vez a regra dos 10%. Pronto para seguir? Para entender de verdade a regra dos 10%, precisamos voltar para a cena mais importante do capítulo. O momento exato em que Arcade, ainda jovem, percebe que trabalhar duro não significa enriquecer. Isso é fundamental, porque talvez você também já tenha sentido isso. A sensação de estar sempre correndo, mas nunca saindo do lugar. No livro, Arcade conta que trabalhava horas e horas como escriba. Ele era competente, dedicado, fazia tudo certo. Mas, apesar de tanto esforço, não sobrava nada. Nem segurança, nem reserva, nem tranquilidade. E foi aí que algo interessante aconteceu. Ele começou a observar a vida das pessoas à sua volta. Ele viu homens ricos, homens comuns, homens pobres, e percebeu algo que nunca tinha parado para pensar. Quem tinha riqueza não dependia apenas do trabalho. Dependia do modo como tratava o próprio dinheiro. Essa percepção foi como um estalo. E talvez hoje esteja acontecendo com você também. E então entra em cena Algamish, o emprestador de dinheiro. Um homem experiente, direto, que não dava conselhos inúteis. Quando Arcade se oferece para passar a noite inteira copiando tabuinhas em troca de sabedoria, Algamish finalmente diz a frase que mudaria tudo. Eu me tornei rico quando decidi guardar para mim uma parte de tudo o que eu ganhava. Não era sobre trabalhar mais, não era sobre ganhar mais, era sobre reter uma parte, era sobre ser dono de si mesmo antes de ser dono de qualquer coisa. E aqui está o ponto mais profundo dessa ideia. A pobreza não vem do quanto você ganha, mas do hábito de entregar tudo o que ganha para outras pessoas. Arcade percebeu isso imediatamente. Ele mesmo admite que gastava com roupas, comida, impostos, presentes, compromissos, tudo. Todos recebiam uma parte do trabalho dele, menos ele próprio. E é nesse momento que o livro mostra a primeira virada mental. Você não pode enriquecer se não se pagar primeiro. Essa frase, quando entra de verdade, muda tudo, porque ela revela que prosperidade não é sobre quanto entra, é sobre quanto fica. E quanto fica, depende apenas de você. A partir daqui, Arcade decide aplicar a regra, decide testar, decide tentar. E é essa pequena decisão, tão pequena que quase parece insignificante, que dará início a toda a fortuna dele. E agora que você entendeu o início da jornada, no próximo bloco vamos ver como Arcade aplicou a regra na prática. E como você pode aplicar amanhã, mesmo ganhando pouco. Depois de ouvir Algamish, Arcade chega naquele ponto que separa quem só entende a teoria de quem começa a transformar a própria vida, a decisão de agir. Ele não tinha salário alto, não tinha herança, não tinha um grande negócio. Ele tinha apenas o que você também tem hoje, a capacidade de escolher o que faz com o próprio dinheiro. No livro, Arcade conta que, a partir daquele dia, tomou uma decisão simples: guardar 1/10 de tudo o que ganhava. Não quando sobrasse, não quando viesse um aumento, não quando a vida ficasse mais fácil, mas a partir daquele momento, com o que ele já tinha. Esse é o ponto central da regra dos 10%.
A maioria das pessoas pensa assim: quando eu ganhar mais, eu começo a poupar. Só que Algamish desmonta esse raciocínio. Ele faz Arkady perceber que, enquanto tudo o que entra sai para pagar outras pessoas, ele continuará sendo apenas um trabalhador que enriquece o mundo ao redor, mas nunca a si mesmo. Arkady começa então a se observar. Ele vê que paga o fazedor de roupas, o fazedor de sandálias, o fornecedor de comida, o dono da casa, os cobradores de impostos, as pequenas vontades do dia a dia. Todo mundo recebe alguma coisa dele, menos ele. Essa é a crise silenciosa que o livro escancara. Trabalhamos duro, mas não nos pagamos pelo nosso esforço. A regra dos 10% vira a chave. Antes de pagar qualquer um, pague a si mesmo. A mensagem de Algamish, recontada em linguagem simples, é essa: uma parte de tudo o que você ganha deve ficar com você. No mínimo 1/10, sempre, em qualquer situação. E então Arkady começa. Mês após mês, ele separa esse 10. E algo curioso acontece. A vida não desaba, ele não morre de fome, não é expulso de casa, não entra em colapso. Ele se adapta, o orçamento se ajusta, pequenos exageros são cortados, prioridades se reorganizam. O que muda de verdade é que, pela primeira vez, o dinheiro começa a ficar. Depois de 1 ano, Arkady olha para o que acumulou. Não é uma fortuna, mas é algo real. Concreto. Um começo. Uma semente. E é aqui que o livro nos ensina outro ponto importante. Guardar é a primeira vitória, mas não é o fim do caminho. O próximo passo é aprender o que fazer com esse dinheiro para que ele comece a trabalhar para você. Quando Arkady completou seu primeiro ano guardando 1/10 de tudo o que ganhava, ele estava confiante. Aquele dinheiro representava algo que ele nunca havia tido antes. Um início de patrimônio, uma base, uma prova de que a regra dos 10% realmente funcionava. Só que é exatamente nesse momento que surge a armadilha que derruba a maioria das pessoas: a pressa de transformar poupança em lucro rápido. No livro, Arkady entrega suas economias ao oleiro Asmur. O motivo parece familiar demais. Asmur prometia lucros altos e rápidos ao viajar para terras distantes, comprar joias raras. Soava como uma grande oportunidade. Soava como o caminho mais curto para ficar rico. E essa é justamente a armadilha. O desejo de multiplicar rápido leva muitos a entregar sua reserva a quem não entende do assunto. O ponto que Algamish destaca com dureza quando retorna é simples. Por que confiar em um oleiro para comprar joias? Ele pergunta isso com a franqueza de quem já viu esse erro ser repetido incontáveis vezes. E de fato, o resultado foi previsível. Em vez de pedras preciosas, Asmur voltou com mercadorias sem valor. Arkady perdeu quase tudo. Algamish então ensina uma das lições mais importantes de todo o livro. Nunca se deve buscar conselhos financeiros com pessoas que não dominam aquilo que fazem. Se quer saber de joias, procure um joalheiro. Se quer aprender sobre investimentos, procure alguém que realmente viva disso. Quem decide multiplicar dinheiro com base em promessas, palpites ou opiniões não especializadas, quase sempre perde o que está tentando proteger. Essa lição atravessa os séculos e chega até hoje com a mesma força. Quantas pessoas entregam suas economias a promessas de retornos fáceis? Quantas entram em negócios que não entendem, investem em produtos que não compreendem ou seguem recomendações de pessoas sem experiência? A pressa continua sendo inimiga da prosperidade. Arkady percebeu seu erro, mas não desistiu. A regra dos 10% já tinha criado nele um hábito, e ele recomeçou a guardar. Ele tinha perdido o dinheiro, mas havia ganhado algo muito mais valioso: discernimento. E isso o prepararia para a próxima fase da sua jornada, onde finalmente aprenderia a fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, de maneira segura e crescente. Depois de recuperar-se do erro cometido com o oleiro, Arkady retorna ao caminho certo com mais maturidade. Ele já sabia guardar,
mas agora precisava aprender a segunda parte da regra dos 10%. Transformar dinheiro parado em dinheiro produtivo. Essa é a etapa que separa quem apenas poupa de quem realmente constrói riqueza. No livro, quando Algamish retorna novamente à sala dos escribas, ele pergunta a Arkady o que havia sido feito do novo montante acumulado. Desta vez, Arkady não o havia entregado a aventureiros. Ele havia confiado suas economias a Ager, o fazedor de escudos, que precisava de bronze para expandir suas atividades. Esse era um homem experiente em seu próprio ofício, alguém que sabia exatamente o que fazer para gerar lucro com o material que dominava. A diferença é evidente. Em vez de um oleiro tentando comprar joias, Arkady agora coloca seu dinheiro nas mãos de alguém que realmente conhecia o negócio. E algo importante acontece. Ager começa a pagar lucros periodicamente. Pouco, é verdade. Nada comparado às promessas grandiosas de antes, mas era real, era seguro, era constante. É nesse momento que Algamish ensina o princípio mais poderoso do capítulo. Cada moeda que você guarda é como um trabalhador, e cada lucro gerado por essa moeda é como o filho desse trabalhador. A grande sabedoria é deixar que esses filhos também trabalhem, gerando ainda mais descendentes. É assim que a riqueza se multiplica. Traduzindo isso para a vida real, o livro nos mostra que dinheiro parado não constrói prosperidade. A reserva dos 10% não é para ficar guardada indefinidamente. Ela existe para ser colocada em movimento, mas em movimentos conscientes, sólidos, fundamentados. Não é velocidade que gera riqueza, é constância. Não é risco extremo, é planejamento. Não é adivinhação, é entendimento. Arkady aprende a ver o dinheiro de forma diferente. Cada moeda possui o potencial de gerar mais moedas. Cada lucro deve ser preservado, reinvestido, fortalecido. A regra é simples. O dinheiro trabalha para quem sabe aplicá-lo com prudência. Essa é a essência da riqueza duradoura. Algamish reconhece que Arkady finalmente está amadurecendo. Guardar foi o primeiro passo. Evitar erros foi o segundo. Aprender a multiplicar é o terceiro. Mas algo ainda falta. A disciplina de continuar, mês após mês, sem parar. A prosperidade verdadeira não aparece de repente. Ela surge do acúmulo progressivo de pequenas escolhas corretas. Depois de aprender a fazer o dinheiro trabalhar, Arkady se vê diante de uma verdade que Algamish reforça com muita clareza. Conhecimento não vale nada sem disciplina. Esse é um dos pontos mais fortes do livro, porque mostra que riqueza não nasce de um grande evento, mas de pequenas ações feitas repetidamente, por tempo suficiente para gerar transformação. Algamish observa Arkady com atenção e diz, em suas palavras recontadas, o homem que guarda 1/10 de tudo o que ganha e coloca esse dinheiro para trabalhar, tem o fundamento da riqueza. Mas o homem que mantém essa prática por longos anos se torna, inevitavelmente, próspero. É aqui que o livro revela uma das ideias mais importantes de todo o capítulo. Não é apenas guardar e investir. É continuar guardando e continuar investindo. Arkady percebe que sua vida muda de maneira silenciosa. Ele não ficou rico do dia para a noite. Não houve um momento mágico, não houve sorte. O que houve foi constância. Ele continuou guardando aquele 10º, mês após mês, mesmo quando parecia pouco, mesmo quando era desconfortável, mesmo quando outras pessoas ao redor gastavam tudo e zombavam da sua disciplina. E aqui está a verdade que toca profundamente a vida de quem está ouvindo este vídeo. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha por falta de constância. Elas começam motivadas, mas param no primeiro obstáculo. Abandonam no primeiro imprevisto. Desistem quando não veem resultados imediatos. Arkady seguiu o caminho oposto. Ele guardou, investiu, reinventou seus erros e continuou guardando. Aos poucos, seu dinheiro começou a crescer, não apenas pelo valor acumulado, mas pelo efeito multiplicador dos lucros reinvestidos. A cada ciclo,
Sua base financeira ficava mais forte. A cada mês, ele se tornava mais independente. A cada ano, mais seguro. O livro mostra que esse processo cria algo ainda mais poderoso do que riqueza. Cria respeito próprio. Arkady passou a confiar em si mesmo. Ele provou que tinha disciplina, paciência e compromisso com o próprio futuro. E isso, por si só, já era uma forma de riqueza emocional que poucas pessoas alcançam. A regra dos 10% não serve apenas para acumular dinheiro, mas para transformar a mentalidade. Ela te ensina que prosperidade é fruto de hábitos e que disciplina é a ponte entre o que você deseja e o que você pode conquistar. Agora vamos ver como essa disciplina começou a colocar Arkady em uma posição de destaque na Babilônia, atraindo atenção, oportunidades e a confiança de homens ricos da cidade. É aqui que a jornada dele deixa de ser apenas financeira e se torna também uma jornada de reconhecimento e autoridade. Com o passar dos anos, algo muito interessante acontece na vida de Arkady. O dinheiro dele crescia, mas não era só isso. Havia um efeito secundário, sutil, mas extremamente poderoso. Sua reputação começou a mudar. As pessoas ao redor perceberam que Arkady era alguém que tinha controle sobre a própria vida financeira. Ele não vivia à mercê das circunstâncias. Não se desesperava nas dificuldades. Não se deixava levar por impulsos. E isso naturalmente chamou atenção. No livro, vemos que homens mais velhos, mais ricos e mais experientes passaram a enxergar em Arkady alguém confiável. Não porque ele tivesse nascido privilegiado, e sim porque estava se tornando um homem que seguia princípios firmes. A regra dos 10%, aplicada com disciplina, fez dele alguém raro. Um jovem que sabia guardar, sabia investir e não se deixava seduzir por promessas vazias. É nesse ponto que Algamish volta a desempenhar um papel fundamental. Ele observa que Arkady aplicou exatamente tudo o que lhe ensinara. E mais do que isso, Arkady aplicou de forma contínua, sem desvio. Esse comprometimento chamou a atenção de Algamish a ponto de levá-lo a uma decisão extraordinária: torná-lo seu herdeiro financeiro e intelectual. Essa virada mostra uma das verdades mais profundas do capítulo. O dinheiro que você guarda gera oportunidades, mas o tipo de pessoa que você se torna ao guardar dinheiro gera ainda mais oportunidades. A disciplina transforma você em alguém valorizado, percebido, respeitado. E pessoas assim atraem caminhos que não surgem para quem vive no improviso. Na vida real, isso continua funcionando da mesma forma. Quando você aprende a guardar e investir, começa a repetir padrões que indicam força interior. Você se torna alguém mais seguro, mais calmo, mais responsável. Isso se reflete nos relacionamentos, no trabalho, nos negócios, nos projetos pessoais. Outras pessoas percebem isso, e portas começam a se abrir. Arkady descobriu, sem perceber, que a regra dos 10% não era apenas um método para criar riqueza, mas um método para criar confiabilidade. E confiabilidade no mundo real vale mais do que ouro. Foi essa confiabilidade que levou Algamish a confiar não apenas seus ensinamentos, mas sua fortuna a Arkady. Ele viu nele alguém que nunca desperdiçaria o que recebesse. Esse é o ponto onde a jornada de Arkady começa a ganhar um novo significado. Ele já não era apenas um jovem tentando juntar algumas moedas. Ele era alguém em crescimento, atraindo oportunidades proporcionais à sua maturidade. Veremos como essa nova fase consolida não apenas a fortuna de Arkady, mas seu propósito: transformar-se no homem mais rico da Babilônia. Não pela riqueza em si, mas pelo domínio total da sua vida financeira. Com a confiança de Algamish e com anos de disciplina acumulada, Arkady entra em uma fase decisiva da sua jornada. A essa altura, ele não era mais alguém aprendendo a guardar. Era alguém que já dominava o processo de enriquecer. E o livro deixa isso muito claro. Quando você une hábito, paciência e sabedoria, a riqueza deixa de ser uma possibilidade e se torna um resultado inevitável. A regra dos 10% já havia moldado o caráter de Arkady.
Agora ela moldava seu destino. Ele continuava guardando 1/10 de tudo o que ganhava, sem interrupção. Continuava investindo cada quantia com atenção, escolhendo apenas oportunidades sólidas, orientadas por pessoas experientes. Continuava reinvestindo todo o lucro recebido, fazendo com que o crescimento financeiro deixasse de ser linear e começasse a se tornar exponencial. O livro mostra que Arkady passou a usar o tempo a seu favor. Enquanto muitos buscavam soluções rápidas, ele confiava no acúmulo progressivo. Enquanto outros se perdiam em tentativas de enriquecimento imediato, ele seguia firme no caminho simples, porém seguro. A cada ano, sua base financeira aumentava. Seus investimentos se diversificavam, seus resultados se multiplicavam. E mais importante, ele não regredia. A regularidade com que Arkady seguia os princípios ensinados por Algamish criava um efeito difícil de perceber no começo, mas impossível de ignorar com o passar dos anos. A riqueza começou a crescer de forma autônoma. As moedas trabalhavam, os lucros trabalhavam, até mesmo os lucros dos lucros trabalhavam. Essa é a essência da prosperidade verdadeira, quando o dinheiro começa a gerar mais dinheiro, mesmo sem sua intervenção constante. Arkady também desenvolveu algo que poucas pessoas possuem: visão de longo prazo. Ele entendeu que enriquecer não era um evento, mas um processo. Não era sobre um mês específico, mas sobre anos de constância. Não era sobre perfeição, mas sobre persistência. Essa mentalidade diferenciada o colocou em um caminho que a maioria nunca trilha. E conforme sua riqueza crescia, Arkady não se tornava apenas mais rico. Tornava-se mais estável, mais seguro, mais preparado para qualquer desafio. Ele não dependia mais da sorte, nem de mudanças externas, nem de circunstâncias favoráveis. Sua prosperidade vinha de dentro, de seus hábitos, suas escolhas e sua disciplina. A essa altura, Arkady não estava mais apenas construindo patrimônio, estava construindo uma vida de liberdade. E é aqui que o livro prepara o terreno para seu ápice. A lição final de Algamish, aquela que costura todo o capítulo e revela a essência profunda da regra dos 10%. Agora vamos entrar justamente nesse ponto. A última grande orientação que tornou Arkady capaz de acumular uma fortuna que atravessou gerações. Neste ponto da jornada, Arkady já era um homem diferente. Ele havia passado pelo aprendizado da economia, do erro, da multiplicação e da disciplina. Mas faltava ainda a compreensão final da filosofia de Algamish, o entendimento profundo de como a riqueza funciona ao longo da vida. E é justamente isso que o livro entrega nesta parte: a visão completa do ciclo da prosperidade. Quando o Algamish vê o amadurecimento de Arkady, ele decide abrir o jogo e revelar aquilo que sustenta toda a fortuna estável. Ele explica que riqueza é resultado de 3 movimentos essenciais: guardar, multiplicar e proteger. Esses 3 pilares formam uma engrenagem que, se mantida em funcionamento, torna a prosperidade praticamente inevitável. Guardar é o primeiro passo, multiplicar é o segundo, mas proteger é o passo que impede que tudo seja perdido, e é aqui que muitos tropeçam. Porque o mesmo impulso que leva alguém a tentar enriquecer rápido também leva à imprudência. Algamish reforça que o dinheiro acumulado com esforço deve ser defendido de riscos desnecessários, de oportunidades duvidosas e de decisões motivadas pela ansiedade. Ele lembra a Arkady de que riqueza verdadeira é construída com base em escolhas sensatas, não em emoções, e que o hábito de separar 1/10, reinvestir os lucros e evitar perdas é mais poderoso do que qualquer investimento milagroso. Essa é a maturidade que Algamish tanto esperava ver. A essa altura, Arkady compreende a essência do que transformou seu mestre em um homem próspero. O segredo não era um truque, não era uma estratégia escondida, não era uma fórmula complicada. Era um padrão de comportamento, uma forma de pensar e agir, um estilo de vida guiado pela constância.
A regra dos 10% não era apenas uma prática financeira, mas uma forma de construir serenidade na vida. Arcade também percebe algo crucial. O tempo é o maior aliado de quem segue essa filosofia. Com o passar dos anos, cada escolha correta se acumula. Cada moeda trabalhadora gera novas moedas. Cada lucro reinvestido amplia o alcance da prosperidade. E cada risco desnecessário evitado preserva tudo o que foi conquistado. É nesse momento que Algamish, já mais velho, decide confiar sua própria fortuna aos cuidados de Arcade. Não porque Arcade fosse especial por nascimento, mas porque se tornou especial por disciplina. Ele se tornou alguém que sabia respeitar o dinheiro, honrar seus próprios esforços e proteger com sabedoria tudo o que conquistava. Agora, a jornada está pronta para chegar ao seu ponto máximo. No próximo bloco, vamos para o clímax do capítulo. A revelação final que fecha a filosofia da regra dos 10% e explica por que ela enriquece pessoas há milhares de anos e por que ainda funciona perfeitamente nos dias de hoje. Este é o momento do capítulo em que tudo se encaixa. Depois de anos aprendendo com Algamish, errando, corrigindo, guardando, investindo e amadurecendo, Arcade finalmente entende a mensagem central que atravessa o livro inteiro. A regra dos 10%, que parecia apenas um hábito simples de guardar dinheiro, revela sua verdadeira natureza. Ela não é uma técnica financeira. Ela é um princípio de vida. Arcade compreende que o que Algamish ensinava desde o início não era apenas a ideia de separar uma parte de tudo o que se ganha. O que ele queria que Arcade entendesse era algo muito mais profundo. Quem se paga primeiro assume o controle da própria história. Quem trata uma parte do seu ganho como sagrada cria um pacto com o próprio futuro. Quem estabelece esse hábito rompe o ciclo da sobrevivência e entra no ciclo da construção. O segredo milenar não era o 10% em si, mas o que ele provoca dentro de cada pessoa. A regra dos 10% transforma alguém endividado, apertado e perdido em alguém que começa a possuir, ainda que pouco, algo que lhe pertence de verdade. Algo que cresce, algo que se multiplica, algo que dá segurança, algo que dá dignidade. O clímax do ensinamento aparece quando Algamish diz, em essência, aquele que paga a si mesmo antes de pagar aos outros e que faz esse dinheiro trabalhar, caminha inevitavelmente para a riqueza. É aqui que Arcade entende por que pessoas com o mesmo salário, as mesmas oportunidades e a mesma cidade têm destinos tão diferentes. Não é por causa do quanto ganham, e sim do quanto preservam. Ele percebe que a regra dos 10% funciona em qualquer época, porque ela respeita a natureza humana. Ela é simples o bastante para ser aplicada por qualquer pessoa. Ela é sólida o bastante para atravessar crises, mudanças e dificuldades. E é poderosa o bastante para transformar uma vida inteira quando aplicada por tempo suficiente. A grande revelação que fecha o capítulo é esta: riqueza não é resultado de sorte, inteligência excepcional ou oportunidades raras. Riqueza nasce do hábito de guardar sempre uma parte, multiplicar essa parte com prudência e repetir esse processo até ele se tornar automático. Quem faz isso não torce para prosperar. Ele se torna capaz de prosperar. Nesse momento, Arcade finalmente se torna aquilo que sempre desejou: um homem que controla o próprio destino financeiro, não por ter encontrado um atalho, mas por ter dominado um princípio permanente e infalível. Vamos trazer essa sabedoria para a sua vida, de forma prática, emocional e aplicável, a partir de amanhã. Quer fechar esse ciclo comigo? Agora que chegamos ao fim dessa jornada, é hora de trazer tudo para a sua vida. Não adianta apenas entender o que Arcade aprendeu. Não adianta só admirar a disciplina dele. A transformação começa quando você olha para a sua realidade e diz: eu também posso fazer isso. A regra dos 10% não é um desafio financeiro, é um compromisso pessoal. E ao contrário do que muitos pensam,
Ela não começa com grandes quantias. Não começa quando você estiver ganhando mais. Não começa quando as contas ficarem mais leves. Ela começa com o que você ganha hoje, exatamente como o Arcade começou. A primeira aplicação prática é simples. Defina que, a partir do próximo recebimento, você vai separar 10% para você. Não importa o valor, não importa o tamanho, o que importa é o gesto, porque ele marca o momento em que você deixa de trabalhar apenas para o mundo e começa a trabalhar também para o seu próprio futuro. A segunda aplicação é proteger essa quantia. Evite olhar para ela como dinheiro disponível. Veja-a como semente, como fundação, como raiz. Ela existe para ser cultivada, não para ser resgatada por impulso. Ninguém planta uma árvore e arranca a muda na semana seguinte. O mesmo vale para a riqueza. A terceira aplicação é aprender antes de investir. O erro de Arcade com o oleiro continua sendo o erro de milhões de pessoas hoje. Não coloque seu dinheiro nas mãos de quem não sabe o que está fazendo. Entenda o básico. Pergunte. Estude. Procure orientação de quem realmente domina o assunto. A regra dos 10% não funciona se o dinheiro for maltratado depois de guardado. A quarta aplicação é constância. A riqueza não chega rápido, mas chega sempre para quem continua. Um décimo guardado, mês após mês, cria uma estrutura sólida que não depende de milagres. Depende apenas de repetição. Quando você notar, terá um patrimônio real. E com ele, uma nova possibilidade de vida. E por fim, uma reflexão. Tudo o que você ouviu aqui hoje não é apenas sobre finanças. É sobre identidade. Sobre a pessoa que você decide ser daqui para frente. Você não controla o mundo, mas controla suas escolhas. E quando suas escolhas começam a construir algo, a vida responde. Se este conteúdo acendeu algo dentro de você, considere se inscrever no nosso canal, do livro ao lucro, e escreva nos comentários qual foi o seu maior insight. Cada vez que você escolhe aprender, refletir e agir, você se aproxima um passo do futuro que deseja viver. Que este seja o início da sua jornada de prosperidade, simples, sólida e inevitável.